Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor de infinita misericórdia, que está hoje no santuário celestial, nos intercedendo, sendo o nosso advogado, o nosso defensor. Pai querido, nessa manhã, Senhor, que essa palavra entre nos lares dos internautas, dos nossos irmãos, que nos assistem nesse momento, que seja uma palavra de poder, uma palavra de salvação, que penetre nas mentes e também nos vossos corações. Venha iluminar o lar de cada um que estão em ponto de se desmoronar. Chegue com bênção, chegue com milagre, restaure a vida de cada um. É o que te pedimos nesse momento, que perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Olá, um bom dia para todos. Aqui estamos, o irmão Antônio. Viemos aqui para fazer entrar essa mensagem para falar da verdade de Deus, falar de quê? Das profecias do Apocalipse. A profecia do Apocalipse, que ela se encontra nesse livro sagrado, aqui no último livro da Bíblia, que é aqui em Apocalipse, né? Que é o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, né? E Deus deu a revelação para ele. Assim vamos estudar esse termo, né? A palavra poderosa. A profecia de Apocalipse não é muito fácil de interpretar, de ler, mas com muita oração e pedindo orientação ao Espírito Santo, ele nos concede, ele nos clareia a nossa mente e o nosso entendimento, para que essa palavra seja uma palavra pura, verdadeira e eficaz. Vamos falar o que é Babilônia, aqui falando dela, do juízo, no juízo da Babilônia. Então, Apocalipse 17. Então, vamos ver aqui. Apocalipse 17, verso de 1 a 2. Vamos abrir sua Bíblia, vamos, né? Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te, ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Né? Essa meretriz deve sentada sobre muitas águas. Vamos para o versículo 2. Com que se prostituíram o rei da terra, com vinho de sua devastidão. Foi que se embebedaram o que se habita na terra. Se embebedaram os que habitam na terra. A criação na terra, que habita na terra, meus queridos, a criação. Sei que um dos 7 anjos convida João para ver o julgamento da Babilônia, da grande meretriz. Apocalipse 17:1 que fala isso aí, da grande meretriz. A meretriz é a Babilônia. A meretriz, meus amados, que diz a grande meretriz, acha sentada em quê? Sob muitas águas. Versículo 1, C. Sentado sob muitas águas. Vamos discernir o que é água na profecia. Entendeu, meus queridos? Vamos para Jeremias 51, verso 13. Jeremias 51, verso 13, Velho Testamento. 51, verso 13. Verso 13, Jeremias. Verso 13 que diz assim o texto sagrado: e tu que habitas sob muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Chegou a teu fim a medida da tua avareza. Essa Babilônia, essa mulher que diz há muita água, se refere ao rio Eufrates.
o anjo explica para João que essa água simboliza os poderes civis, meus queridos, os poderes civis, seculares e políticos do mundo. Apocalipse 17, 15, ele fala que diz assim: falou-me ainda as águas que viste, aonde a meretriz está sentada. São povo, multidões, nações e língua. Que é aqui, aonde a meretriz está sentada, são povo, multidões, nações e língua. Você já viram, já identificou-se o que é povo, né? Na profecia. Povo na profecia significa multidões, nações e também língua. Então, meus queridos, amados irmãos, que a Babilônia, a união das autoridades religiosas no tempo do fim, é retratada como Estado, estando assentada sobre os poderes mundiais, e mostrando que o tempo do fim, essas duas entidades são extintas, ao contrário do que acontece, ao contrário do que acontecia no passado. Ao longo da história, diante a história da Terra. Você sabe que as autoridades religiosas que andavam antigamente de mão dada, as nações eram governadas por poder político religioso. Apocalipse 13 e o verso 1, você vê o que é. Então, 13 a 10 retrata a igreja medieval, liderada pelo papado como poder político religioso, que dominou o mundo, e assim, durante o período profético, sim, de 1260 dias. No entanto, do tempo do fim, essas duas entidades permanecerão distintas, mesmo trabalhando juntas, sim, para um povo, de um propósito comum. Assim como a Babilônia antiga dependia do rio Eufrates para existir, a Babilônia também dependerá dos poderes civis seculares desse mundo, E ela foi para revigorar o seu plano. Essa confederação religiosa do tempo do fim formará uma aliança com os poderes mundiais. Sim, os poderes mundiais, governantes, esses poderes se colocarão a serviço desse sistema religioso apostatado. É verdade, meus queridos, apostatado, trabalhando contra o povo de Deus, contra o povo de Cristo, os infiéis no tempo do fim, trabalhando contra o povo de Deus na crise do tempo do fim. É verdade, isso aqui você vê, meus amados irmãos, o que é o poder religioso, esse poder eclesiástico, ele está coleado com o poder civis, para que ele tenha poder, tenha a força do poder político, civis. E assim, meus amados, o que acontece quando a igreja se une com o poder político. Toda vez que a igreja se une com o poder político, há derramamento de sangue, há desacordo, há controvérsia. E assim, meus amados, é que esse poder, o poder babilônico, um poder satânico, terrível, um poder diabólico, para todo aquele que serve a esse poder. Mas aquele que serve a Cristo, meus queridos, ele está em boas mãos, porque ele será protegido na crise final. Assim, os reis da terra se prostituíram com a meretriz, com a Babilônia. Apocalipse 17, verso 2, que nós já lemos. São os poderes políticos que governam o mundo no Antigo Testamento.
A linguagem, vamos supor, é relativa à fornicação. É usada com frequência para se referir às coisas em que Israel se aliava e as nações pagãs. Que as nações pagãs, né? Se você for Zacarias 1:21, lá em Jeremias 3:1 a 10, Ezequiel 16:23. Mas nós não vamos ler não, para não tomar muito tempo. Eu sei depois ler com calma, né? Assim eram adulta, né? Adulta. Isso o quê? Ela simboliza um poder ilícita, num poder religioso no tempo do fim. E os líderes políticos que governam o mundo durante a crise final, né? Como foi na Idade Média, agora também será no tempo do fim. Muitos são mencionados os habitantes da terra que estão espiritualmente embriagados com vinho da imoralidade de Babilônia. É verdade. Apocalipse 17, 2 e 8. Apocalipse 14, verso 8. 14, verso 8 que nós vamos ler. Apocalipse 14, o verso 8. Se encontra aqui. Ele diz assim: seguiu-se outro anjo voando, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações de vinho da fúria de sua prostituição. Prostituição, né? Do vinho da fúria de sua prostituição. Você me vê, meu caralho? Prostituir a verdade de Deus, prostituir a palavra de Deus, né? Modificar a palavra de Deus. E assim, Apocalipse 17 e 8, Apocalipse 14 também 8 e 17 8, né? De que trata da população comum e não dos líderes mundiais. É um passo que os líderes do mundo cometem adultério com a meretriz Babilônia. O restante dos moradores da terra embriagado. Com o quê? Com o vinho dessa mulher, com o vinho da prostituta, com o vinho da Babilônia. E assim, Apocalipse 14, verso 8, 18 e verso 3, quando as pessoas ficam bêbadas, não tem noção, não pensa com propriedade, não tem pensamento positivo das coisas que está fazendo, não tem ele noção. Você já viu a pessoa bêbada, ele saber o que está fazendo? Não sabe, ele faz tudo, né? Que vem na mente, ele faz. Assim que essa mulher está esse que embebedaram com o vinho dessa prostituição, né? Nós sabemos, meus queridos, que bêbado não tem um caminho certo, não tem itinerário certo. Onde a cabeça der, ele vai. Assim, esse vinho dessa mulher prostituta, que quem está embriagado com o vinho dela, ele faz o que ela quer. Se vir a ela completamente, por dizer, forçado, pelo seu engano, pela cegura, pela venda dos olhos. Assim, meus irmãos, estão cegos espiritualmente, né? E vendo o que? Fisicamente. Assim, eles estão mortos espiritualmente. Apocalipse nos revela que no tempo do fim o mundo vai se unir mais uma vez ao que essa religião dominará o que? Da mesma forma como o figurante da Idade Média. Sim, chegará um momento em que a população mundial reconhecerá a escolha ruim que fez. Se voltará contra a Babilônia, mas será o quê? Tarde demais. Tarde demais. Nós sabemos que o ser humano é um caso sério, meus amados. É muito esquecido, ele deixa-se levar por qualquer coisa. Você ser enganado uma vez só, eu até admito. Mas você ser enganado pela segunda vez, do mesmo modo, da mesma forma, com o mesmo objetivo, com o mesmo engano, né? E você, ainda o quê? Ainda seguir
essa religião que massacrou o povo de Deus, que matou, que botou no câncer e que decapitou gente, que queimou muita gente na fogueira, os mártires foi queimado vivo por amor à palavra de Deus. E esse povo, sabendo tudo disso, essa nação que eles sabem, quem lê a Escritura Sagrada, eles sabem o que essa Babilônia fez na Idade Média. E como vai continuar fazendo, eles ainda estão ao lado dessa Babilônia. Né? Sabe quando ela foi ferida de morte e que quando a ferida mortal foi curada, você sabe que uma parte da terra se maravilhou dessa besta que a ferida foi curada. Foi assim que falaram? Que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala, toda a terra se maravilhou com a cura da ferida mortal da besta. Assim, meus queridos, toda a terra. Né? Quer dizer que nesse momento nós sabemos, né, que esse poder religioso é antagônico, é satânico, né? Assim nós vimos também que sabendo que essa mulher o quê? Era o quê? A vestida em cima de pérola, de ouro, né? E essa mulher, essa meretriz está sentada sobre o monte. Sobre o quê? 7 montes. E também ela está ouvindo camundiça de sua prostituição. João foi informado de que a meretriz Babilônia estava sentada sob muitas águas. Sim. Então ele é levado em visão para o deserto, onde se vê uma mulher montada em uma besta escarlate. Apocalipse 17, o verso 3. Enquanto a prostituta representa a união das religiões do tempo do fim, a besta simboliza a Confederação Mundial de Poder Político. Em profecia, aplica que no tempo do fim, os poderes políticos da terra se unirão ao serviço da Babilônia. É verdade. A mulher sentada na besta, ela usará o seu sistema religioso para dominar os poderes políticos durante a crise do tempo do fim. Sim, durante a crise do tempo do fim. Ela é tratada com veste extravagante nas cores purpura, escarlate, ricamente adornada, ornamentada também que é de ouro, com pedra preciosa, em sua testa está escrito que uma inscrição: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Ela é a mãe, ela é a central, ela é a matriz, ela tem a mãe-chefe, ela tem, onde é a matriz dela. Todos nós sabemos onde é, lá em Roma, na Itália. E as filhas espalhadas pelo mundo inteiro. Assim, meus irmãos, o engano é total. A cegueira é total. Que tanto mal ela fez aos cristãos. Destruir os mártires, os hereges. E assim, meus amados. E o pior que vai acontecer novamente. De uma forma muito pior. Que agora ou tudo ou nada. Que é o tempo do fim. O que ela puder destruir, ela vai destruir. Mas por que, irmão, esse poder tão poderoso assim? E as autoridades não fazem alguma coisa? Se as autoridades já são mandadas pelas autoridades, as autoridades já estão ao lado do poder, como é que a autoridade vai fazer alguma coisa? Só Cristo, Jesus Cristo, quem pode nos defender da cilada dessa mulher chamada essa meretriz. Sim, essa meretriz, tanto mal feia aos cristãos de Deus, quantos mal, quantas mortes essa Babilônia não tirou
os cristãos. Vamos lá, Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande e a mãe das meretrizes, e da abominação da terra. E da abominação da terra. É abominável esse poder. É um poder antagônico. É um poder que tem o quê? Por trás dela, a serpente, diabo e Satanás. Usa esse poder religioso para fazer a vontade dele. Eu sei que Apocalipse nós temos que estudar bastante, tem que pedir orientação do Espírito Santo de Deus para que nós interprete esse símbolo, para que nós não pregamos palavra em vão, mas o que está aqui nesse livro sagrado, né? A escarlate da roupa da mulher corresponde à escarlate da besta, de qual ela está montada. Versículo 3 e 4. Essa também é cor de sangue e sabendo que dá expressão de estar acordo com o caráter desse sistema religioso, né? Assim, tá o quê? Derramado o sangue dos santos, que guarda os mandamentos de Jesus. Essas cores é usada em vestes reais, né? E assim, meus amados, se foi Daniel 5 e 7, naquela da meretriz, ela pelo controle do mundo. A roupa dela invoca o vestimento do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que inclui as cores purpura, escarlate, adornada. Êxodo 28, 5 e 6. Se você abrir lá em Êxodo 5 e 6, você vê as cores purpura, escarlate, a inscrição na testa, lembra? Na testa que disse Babilônia, e também que diz a santidade ao Senhor, que ficava na mitra do sumo sacerdote. Versículo 36, além disso, a taça na mão dela representa o quê? A libação, meus amados, a libação oferecida no santuário. Êxodo 30, verso 9, Levítico 23, verso 3, a descrição é notável, o que semelhante à Nova Jerusalém. Apocalipse 21, tudo isto sugere que a Babilônia do Apocalipse 17 se refere a um sistema religioso do tempo do fim. Não um poder político, não com uma aparência histórica de cristianismo. Esse tema religioso do tempo do fim vai se tornar o quê? Uma ferramenta poderosa de Satanás para enganar e seduzir o mundo e a apostasia, apostatada durante a crise final. Embora que ela apareça como a pai religiosa, é uma meretriz, a mãe das prostitutas, reduzindo o mundo para longe de Deus. Sim, ela está embriagada com o sangue dos santos que morreram por causa do testemunho sobre Jesus. Apocalipse 6, verso 9. Esse sistema religioso que embriaga todas as pessoas com seu falso ensinamento, está ele próprio bebo com o quê? Com o sangue dos seguidores de Cristo. Sim, isso relaciona com clareza a Babilônia do tempo do fim, ou a besta. Apocalipse 13, que representa o cristianismo medieval. Sim, apostata. Na Europa ocidental, este era liderado pelo sistema papal, sim, e foi responsável pela morte de milhões de cristãos. Sim, perseguido por seu testemunho, fiel ao evangelho, contudo, está chegando o momento em que Deus julgará essa grande meretriz, sim, e se vingará o sangue do seu servo. Sim, é verdade. Está chegando a hora de Cristo, meus amados, vingar dessa grande meretriz que tanto mal fez o povo de Deus. Eliminou muita vida
humana, muito cristão, e clama debaixo do altar sobre até quando o Senhor vai punir o nosso sangue. E assim ela matou muitos hereges, os mártires, milhões e milhões de pessoas, de judeus, foi eliminada por esse poder, porque não aceitaram a sua doutrina, a sua religião, E assim, no tempo do fim, vai ser muito pior ainda, meus amados, porque agora, naquela época, sobrou a nação, mas hoje é para eliminar por geral. Eu sei que o poder que por tantos séculos manteve é o domínio sobre a monarca da cristandade. Em Roma, a cor purpura, escarlate, de ouro, de perola, de pedra preciosa, pinta os vivos, extraordinária, porque eu sei que essa roupa estendate, relativa de Roma, porque nenhuma outra potência se poderia ter tanto aceito e se declarar que está embriagada com o sangue dos santos, com o sangue daquela mulher que puramente tem perseguido os seguidores de Cristo, meus queridos. A Babilônia. Sim, a Babilônia. Se você me disser, mas irmão, a Babilônia não já caiu, já foi destruída? A Babilônia, justiça. Agora a Babilônia é imperial, pode dizer papal. Essa é que está aí no comando. 1260 anos, 1260 anos, o mundo ficou sob escuro, nas trevas. Assim, você vê que a igreja, hoje o que? A igreja judaica, ela se tornou prostituta e Roma corresponde de modo semelhante, sim, a procurar apoio do poder do mundo, receber a condenação, meus amados, ética, idêntica. Sim, a besta ressuscitada, já foi 17, de 6 a 8. 17, de 6 a 8. Que vamos ler aqui. Capítulo 17 de Apocalipse, 7 a 8. O anjo, porém, me disse, por que me admiraste? Eis o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Verso 8. E a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e a caminha para a destruição. E aquele que habita sobre a terra, cujo nome não fora escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. E se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Entenderam, meus irmãos? Era e não é, mas aparecerá. Porque ela ainda não está no comando, mas ela vai, Vamos ver aqui para frente o significado dessa besta que era e não é. Conforme brevemente explicada, essa meretriz babilônica simboliza a união das autoridades religiosas do tempo do fim. E a besta representa uma união mundial política, essas duas são inseparáveis. Pois as prostitutas derivado que seu caráter e poder da besta. Assim como a igreja medieval usava o poder político para controlar a mente e as crenças das pessoas, a Babilônia, Otogônia, autoriza os poderes políticos governantes do tempo do fim. A besta escarlate identifica como aquela que era e não é, mas está para emergir do abismo. Mexer o quê? Se você for 17 verso 8, consiste em primeiro lugar em o quê? Porém, do nome divino, que é aquele que era e que é e que adivinha. Apocalipse 4, verso 8. Em Apocalipse 1, 4 a 8. 4 verso 8. Segundo essa fórmula tríptica,
mostra ainda que a besta passou por 3 fases de sua existência: passada, presente e futuro. Primeira besta era isto que dizia que existiu no passado. Existe ligação entre a besta escarlate e a besta do mar, de Apocalipse 13, e que se recuperou da sua ferida mortal. As duas estão cheias do nome de blasfema e tem tanto 7 cabeças como 10 chifres. Apocalipse 17, 3 e 7. Isso mostra que a frase era da besta. Se refere à sua atividade durante o período profético. Sim, de 1260 dias. Apocalipse 3, verso 5. Quando a ferida mortal, a besta entra na fase, o quê? Na fase Apocalipse 13, 3. Em outras palavras, meus amados, que desapareceu por um tempo, mas sobreviveu, depois da ferida mortal. Ela desapareceu por um tempo, mas depois revoltou, depois da ferida sarada. Agora, durante o tempo do fim, Apocalipse, vamos ler Apocalipse 12? Vamos voltar para Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Você sabe que a ira de satânica, ela se apoia durante o povo de Deus, durante o tempo do fim. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sob a areia do mar. O que é que está falando aqui? Esse poder religioso, ele está preocupado com essa nação, com as filhas são dela. Não vai se preocupar com as filhas, né? A mãe vai se preocupar com as filhas, sabe que as filhas estão aí fazendo o mandado dela, fazendo o que ela determina. As filhas são obedientes à mãe. Então, meus queridos, mas aqui sim está, aqui no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher da profecia? A igreja. A igreja pode dizer a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a Laodiceia. Aqui que está, irou-se o dragão. Ele está irado com esse povo que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Assim, meus irmãos, depois da cura de sua ferida mortal e essa besta ressuscitada, que é a meretriz, Babilônia, sim, que monta nesse sistema religioso no tempo do fim. Ela persiste em continuação do poder político religioso, que oprimiu o povo de Deus ao longo do período profético de 1260 dias. Apocalipse deixa claro que a religião dominará novamente, controlar a política mais uma vez, assim como fez durante a Idade Média. Sim, contudo, existe uma diferença notável entre os períodos medieval e o tempo do fim. Enquanto a besta do mar representa o quê? Representa essa igreja medieval. Era um poder político, religioso, a besta escarlate, tem a característica política, os poderes religiosos e os poderes políticos são extintos. No tempo do fim, os poderes políticos e religiosos vão ser extintos no tempo do fim. Se unirá, então, para a grande peleja daquele dia, que será o quê? Querer destruir o povo santo de Deus. Mas nesse momento, meus queridos, o povo de Deus já vão estar selados e nada de mal vai acontecer, porque nós temos o anjo ao nosso redor para nos defender. A profeta Ellen White fala que quando o inimigo levantar a espada para atingir o povo de Deus, diz que aquela espada se torna
num graveto, se espedaça no chão. E a própria espada, ela vira contra o acusador. Né? Diz que vem, a profeta diz que anjo vai vir para ficar ao nosso lado, proteger. Você vê, finalizamos aqui esse primeiro tema, o primeiro tema, mas vamos para o segundo tema aqui, mais uns minutos. O segundo tema, porque nós não podemos tirar direto, que isso aqui vai o quê? Vai 1h30 e é impossível colocar num só. Vamos provar, vamos ver o que é a Babilônia. Não é eu que estou falando de mim, eu estou falando da Escritura Sagrada. Tudo aqui está na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus e a verdade tem que ser pregada. Assim tem que ser pregada. Né? O povo esqueceram e estão ainda adorando novamente a Babilônia, toda a terra adora ela. Né? Nos Estados Unidos, nós sabemos dizer, ver falar, eles já sabem o que sofreram, ele disse nunca mais eles aceitariam mais um poder religioso, esse poder católico. Mas que acontece quando os povos, aquele grupo que fugiu com medo de fazer que nem fizeram com os mártires, ser decapitado ou ser eliminado. Eles pegaram um barco, atravessaram o Oceano Atlântico e foram parar aonde é os Estados Unidos hoje. É um grupo que chamava os Pai Pelegrino. Esse Pai Pelegrino e a família desse Pai Pelegrino disse que nunca mais a igreja se unia ao poder político. Mas você vendo que eles já esqueceram, já estão unidos ao poder político. E aí, meus amados, vai vir o quê? Vai vir grande angústia, grande decepção. Porque essa besta está irada e ela vai fazer ainda muito pior do que o que fez na Idade Média. Mas nós temos Deus, os cristãos temos Deus para nos defender, nós temos que confiar e acreditar no Pai poderoso que está no céu, que nós somos mensageiros, somos que nem anjo mensageiro de Deus, e Deus não vai aceitar que os mensageiros dele passe decepção, passe angústia, seja morto nas mãos dos perversos. Assim acreditamos, que no tempo do fim, e está muito perto, meus amados, eu creio que está muito perto, temos que estudar esse livro sagrado para nós ficar por dentro de quem é a Babilônia, quem é o bem e quem é o mal. E que o inimigo ele vem transformado, fazer até em anjo de luz para enganar, se for possível, os próprios eleitos. A palavra de Deus diz que até fogo do céu ele faz descer, que poder esse anjo caído não tem, não podendo brincar com ele, porque ele não brinca, ele é Satanás 24 horas. E nós temos que ser cristãos 24 horas, mensageiro da palavra de Deus, amém? Amém. Então, aqui para finalizar, vou fazer a oração e fazer segundo tema, para que termine esse tema, o juízo de Babilônia. Assim, Pai querido, Deus amado, obrigado por mais essa mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos esclarecendo, iluminando, me dando saber, me dando entendimento, que não é fácil. É os 6 meses de estudo só em Apocalipse, para então passar essa mensagem, que ela chegue entre nos lares, como aroma suave, como poder, como palavra de salvação, palavra de entendimento, esclarecimento, que você venha entender o que é a Babilônia e o que é o poder religioso e o poder civil. Assim, Pai querido, nos abraça essa causa, nos dá entendimento, força, coragem, nos dá compreensão. Peço que abençoe, peço que perdoe de alguma falha, de algum pecado, não só a mim, mas também a nós todos internautas. Que aquele que estiver assistindo nesse momento, ele esteja iluminado e abençoado pelo poder de Deus. Isso é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, meu Deus.